Bento Teixeira foi um dos escritores mais importantes de toda a história, conhecido mundialmente por ser o introdutor do barroco do Brasil. De biografia nebulosa, poucos fatos podem ser confirmados sobre sua vida, e hoje vamos apresentar um trabalho sobre esse grande poeta, com o objetivo de desbravar a história de sua vida, sua carreira e principalmente sua maior e única obra, Prosopopeia. Então fiquem com a nossa apresentação. As manifestações barrocas surgiram em um contexto histórico marcado por intensos conflitos religiosos e transformações culturais na Europa no século XVI. A Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero em 1517, foi um marco desse período. Lutero, monge augustiniano, elaborou suas 95 teses em contestação aos abusos e dogmas da Igreja Católica, propondo uma nova forma de cristianismo baseada na fé e no acesso direto às escrituras sagradas. Suas críticas incluíam a venda de indulgências, o extremo poder do Papa e a veneração de imagens religiosas. Esse movimento ficou conhecido como Reforma Luterana ou Reforma Protestante. Em resposta à Igreja Católica, iniciou a Contra-Reforma, um movimento de renovação e defesa de seus dogmas. Entre as principais medidas adotadas estavam a criação da Campanha de Jesus, o responsável pela catequização e pela difusão da fé católica, especialmente entre os povos indígenas, e o fortalecimento do Tribunal do Santo Ofício, que aplicava a Inquisição para punir hereges e conter o avanço protestante. Essas ações visavam reafirmar o poder e a autoridade da Igreja diante do crescimento das novas doutrinas cristãs. Nesse cenário de disputas entre fé e razão, o Barroco surgiu como uma expressão artística que refletia as contradições de seu tempo. Foi um movimento que procurou conciliar a espiritualidade cristã e o racionalismo renascentista, resultando em obras marcadas por tensões, dualidades e conflitos internos. Essa ambiguidade manifesta-se especialmente na oposição entre teocentrismo e o antropocentrismo. O Barroco traduzia, portanto, o dilema do homem dividido entre o mundo espiritual e o mundo material, entre a busca pela salvação eterna e o apego aos prazeres terrenos. Essa visão conflituosa deu origem a uma temática trágica e contraditória em que se destacam sentimentos de culpa, angústia e incerteza diante da efemeridade da vida. Entre os temas recorrentes da literatura barroca estão a consciência do tempo passageiro, a morbidez, a idealização amorosa e o sensualismo permeado pela culpa cristã, junto da valorização do carpe diem, expressão latina que incentiva o aproveitamento do presente, já que a vida é breve e incerta. Ao mesmo tempo, a religiosidade intensa e o moralismo revelam o esforço do homem barroco em reconciliar seus desejos com a fé. Nas artes plásticas, o barroco expressou-se por meio de obras grandiosas, repletas de movimento, emoção e exuberância. Esculturas e altares adornados com ouro, santos em poses dramáticas e igrejas ricamente ornamentadas demonstravam o poder e a glória da Igreja Católica, uma forma de reafirmação frente ao avanço do protestantismo. Na literatura, predominou a busca pela forma perfeita e pelo virtuosismo linguístico. Os autores barrocos cultivavam um gosto pelo exagero, pelo rebuscamento e pelas figuras de linguagem como antíteses, paradoxos, metáforas e metonímias. A linguagem, muitas vezes complexa, refletia a confusão e a instabilidade do espírito humano. A forma caótica mais utilizada foi o soneto, escrito com medida nova, versos decassílabos e inversões sintáticas que conferiam musicalidade e dramaticidade ao texto. Assim, o barroco pode ser compreendido como a arte do conflito e da contradição, um espelho das tensões religiosas, filosóficas e existenciais de uma época em que o homem buscava equilibrar fé e razão, corpo e alma, Deus e o mundo. Bento Teixeira nasceu na cidade de Porto, em Portugal, no ano de 1561. Filho de Emanuel Álvares de Barros e Leonor Rodrigues, ambos cristãos novos.
foi educado em meio a uma convivência de influências religiosas contraditórias. De um lado, recebeu de sua mãe ensinamentos ligados à doutrina judaica. De outro, estudou em um colégio jesuíta onde teve formação católica. Por volta de 1567, Bento Teixeira veio com a família para o Brasil colônia, estabelecendo-se inicialmente na capitânia de Espírito Santo, onde prosseguiu seus estudos. Por volta de 1567, Bento Teixeira veio com a família para o Brasil colônia, estabelecendo-se inicialmente na capitânia do Espírito Santo, onde prosseguiu seus estudos. Em 1576, mudou-se para o Rio de Janeiro e, em 1579, seguiu para a Bahia. Em 1583, transferiu-se para Ilhéus, onde se casou com Filipa Raposa, uma cristã velha. O casamento, porém, foi marcado com dificuldades financeiras e desentendimentos pessoais. Diante de falta de oportunidades econômicas, Bento deixou Ilhéus em 1584 e partiu para Olinda, em Pernambuco, onde abriu uma escola e passou a dedicar-se ao magistério, à advocacia e ao comércio. Por volta de 1588, mudou-se para Igaraçu, ainda em Pernambuco, continuando suas atividades docentes. Nessa época, começaram as intrigas que marcaram sua vida. Sua esposa passou a acusá-lo de ser mau cristão e de praticar ritos judaicos. As acusações o colocaram sob suspeita da Inquisição, em um período em que o Tribunal do Santo Ofício perseguia duramente os cristãos novos, no Brasil e em Portugal. Em 31 de julho de 1589, Bento foi levado a auto de fé, mas conseguiu a absolvição do ouvidor da vara eclesiástica. Mesmo assim, continuou vigiando e pressionado. Em 21 de janeiro de 1594, ele fez uma confissão e denúncia formal perante o visitador do Santo do Ofício, em Olinda. No entanto, sua situação piorou meses depois, quando, em dezembro de 1594, em um momento de desespero e conflito, matou a esposa acusando-a de adultério. Após o crime, Bento refugiou-se no mosteiro de São Bento, em Olinda, buscando proteção espiritual e física. No entanto, em 20 de agosto de 1595, foi preso pela Inquisição sob a acusação de judaísmo e blasfêmia, sendo posteriormente embarcado para Lisboa, onde chegou em janeiro de 1596. Já em Lisboa, foi recolhido aos cárceres do Santo Ofício. Inicialmente, negou a prática de religião judaica, mas, mais tarde, confessou-se culpado, talvez sob pressão ou tortura. Em 31 de janeiro de 1599, foi levado novamente a auto de fé, ocasião em que abjurou o judaísmo, recebendo doutrinação católica e obtendo liberdade condicional em 30 de outubro do mesmo ano. Mesmo assim, sua saúde já estava gravemente debilitada pelos longos anos de prisão e sofrimento. Pouco tempo depois, faleceu na cadeia de Lisboa, em fins de julho de 1600, embora algumas fontes apontam que sua morte possa ter ocorrido em 1601. Durante o período em que esteve encarregado pela Inquisição em Lisboa, Bento Teixeira escreveu sua obra mais importante, o poema épico Prosopopeia, considerada o marco inicial do Barroco na literatura brasileira e a primeira manifestação literária desse estilo em terras coloniais. O poema foi publicado em 1601 e dedicado a Jorge de Albuquerque Coelho, governador e terceiro donatário da capitania de Pernambuco, filho de Duarte Coelho. Seguindo a estrutura camoniana, Bento Teixeira organizou sua obra em oitavas heróicas, totalizando 94 estrofes, nas quais exaltou as glórias da família Albuquerque e a prosperidade de Pernambuco, impulsionada pela cultura da cana-de-açúcar. A narrativa de Prosopopeia
descreve a viagem de Jorge de Albuquerque Coelho a Lisboa em 1565, destacando os desafios e perigos enfrentados durante o trajeto. O navio em que viajava foi atacado por corsários franceses e sofreu com tempestades violentas que os deixaram à deriva. O poema relata também a falta de alimentos, água a bordo, até o socorro recebido e a chegada ao ponto de Cascais, simbolizando a força, a fé e o heroísmo do personagem principal. Ao longo do texto, Bento Teixeira exalta o destemor, a lealdade e a solidariedade de Jorge de Albuquerque para com seus companheiros de viagem, apresentando-o como um exemplo de coragem e virtude, qualidades que o tornariam dignos de governador Pernambuco, para onde retornou em 1573, a fim de administrar a capitania. Além de sua temática heróica, Prosopopeia reflete profundamente o espírito barroco. A obra apresenta o culto, a forma, o uso de antíteses e paradoxos, o rebuscamento da linguagem e o conflito entre o espiritual e o terreno, características que relevam o drama interior ao próprio autor, indivíduo entre a fé cristã e as heranças judaicas, entre a busca pela salvação e os dilemas morais da sua existência. Por isso, a obra de Bento Teixeira é mais do que uma homenagem a um protetor ilustre. É também um espelho das contradições religiosas e humanas de seu tempo, refletindo o imenso debate entre razão e fé, culpa e desejo, vida e eternidade, tão típicos do barroco. Assim, Bento Teixeira é lembrado como o precursor do barroco brasileiro, um escritor da vida conturbada, marcada por perseguições religiosas, tragédias pessoais e conflitos espirituais. Sua trajetória situa entre o judaísmo e o catolicismo, e sua obra, nascido em meio ao sofrimento da carcerê, tornaram-no símbolo da complexa relação entre religião, arte e identidade no Brasil colonial. Bento Teixeira faleceu na cadeia de Lisboa, possivelmente em julho de 1600. Embora algumas fontes mencionem 1618 como data provável, deixando como legado um dos textos fundadores da literatura barroca em língua portuguesa, a imortal Prosopopeia. Cantem poetas o poder romano, submetendo nações ao jugo duro. O Mantuano pinte o rei troiano, descendo a confusão do reino escuro. Que eu canto um Albuquerque soberano, da fé, da cara pátria, firme muro, cujo valor e ser que o céu lhe inspira, pode estancar a Lácia e grega lira, as délficas irmãs chamar não quero, que tal invocação é vão estudo, aquele chamo só, de quem espero a vida que se espera em fim de tudo. Ele fará meu verso tão sincero, quanto fora, sem ele, torco ou rudo, que por razão negar não deve o menos, que deu o mais a míseros
terrenos. E voz, sublime Jorge, em que se esmalta a estipe de Albuquerques, excelente, e cujo eco da fama corre e salta do carro glacial à zona ardente. Suspeitei, por agora, a mente alta dos casos vários da lindeza gente, e versei vossos irmãos e vós supremos, no valor abater Querino e Remo. Religiosidade e moralismo. Bento Teixeira expressa forte influência religiosa, refletindo o conflito espiritual do homem barroco. Sua poesia valoriza a fé cristã e a presença de Deus como força superior. Ao mesmo tempo em que reconhece a fraqueza humana e o pecado, há moralismo nas reflexões sobre a salvação entre o comportamento virtuoso. E a tensão entre o céu e a terra, o autor mostra o conflito entre o espiritual e o material, entre o desejo terreno e a busca pela pureza divina. Essa tensão representa a luta da alma entre o pecado e a salvação, típica do barroco. Em Prosopopeia, isso aparece na exaltação de Deus e na valorização da vida espiritual em contraste com as vaidades mundanas. Estilo culto e erudito. Bento Teixeira utiliza uma linguagem rebuscada, com muitas alusões à mitologia clássica e à Bíblia, além de metáforas e antíteses complexas. Esse estilo demonstra sua conformação intelectual e a influência de autores europeus, como Camões, o que caracteriza o cultista barroco. Busca pela forma elaborada e pelo refinamento linguístico. Contradição e dualidade. Sua obra expressa a dualidade humana, o contraste entre o corpo e a alma, pecado e perdão, razão e fé. Essa contradição interna é uma marca essencial do barroco, revelando o sentimento de culpa e o conflito moral de um homem dividido entre o mundo terreno e a vida espiritual. Bom, e o que nós aprendemos hoje? Que o Barroco foi uma das fases mais intensas da arte e da literatura ocidental, refletindo o conflito espiritual e moral vivido pelo homem entre a fé e a razão, o divino e o terreno, surgindo em um período de profundas transformações religiosas e culturais, sendo caracterizada pelo exagero, pela dualidade e pela busca de equilíbrio entre opostos. Enquanto isso, a parte principal, no Brasil, Bento Teixeira foi o primeiro a expressar esse espírito contraditório em sua obra. Sua vida, marcada por perseguições religiosas, dificuldades pessoais e arrependimentos, reflete o mesmo drama interior que define o homem barroco. Sua obra Prosopopeia inaugura oficialmente o barroco brasileiro, funcionando como um elo entre Camões e os escritores barrocos posteriores, como Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira.